O bebê do milionário lutava pela vida. Quando todos falharam, a faxineira fez o impensável. E seu leite materno trouxe a salvação. Deixe seu like e comente de onde está nos assistindo. Vamos à nossa história. A madrugada de Porto Alegre ainda dormia quando Helena Ferreira desceu do metrô na estação Moinhos de Vento. Eram exatas 5h42 e seus dedos ajeitavam a camisa branco enquanto caminhava pelas ruas desertas do bairro mais exclusivo da capital gaúcha. Ela carregava uma mochila surrada que já conhecia cada esquina daquele trajeto de 40 minutos. O portão automático da residência dos Almeida se abriu silenciosamente. Helena nunca havia trabalhado em um lugar tão imponente. 3 andares de vidro e concreto aparente. Jardim vertical na fachada. Garagem subterrânea onde dormiam carros que custavam mais que todas as casas da sua rua somadas. Aquele era seu 3º dia como auxiliar de limpeza na mansão do empresário Rafael Almeida, conhecido nacionalmente como o rei dos shopping centers. Pontual como sempre. A voz grave de Beatriz Costa, a governanta, ecoou no hall de entrada. Uma senhora de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ela segurava uma prancheta e olhava Helena com aquela mistura de aprovação e desconfiança. Hoje você fica responsável pelo 1º andar. Não suba ao 3º piso sob hipótese alguma. O 3º andar? Helena perguntou curiosa. É onde fica o quarto do bebê. Lorenzo tem 5 meses e tem um sono extremamente sensível. Beatriz pausou, seus lábios se apertando em uma linha fina. Qualquer ruído pode desencadear. Bem, é melhor você não descobrir. Durante toda a manhã, Helena lustrou espelhos, passou pano em mármore importado e organizou estantes repletas de livros caros que pareciam nunca ter sido abertos. A casa era um museu de luxo e solidão. Nenhuma foto de família nas paredes, nenhum brinquedo fora do lugar, nenhum sinal de que ali vivia uma criança. Até que, pontualmente, às 10h15, um choro dilacerante rasgou o silêncio da mansão. Helena largou o pano de limpeza, seu corpo inteiro se enrijecendo. Não era um choro comum de bebê. Era um grito de desespero puro, como se a criança estivesse sofrendo uma dor insuportável. O som reverberava pelas paredes, intenso, desesperador, contínuo. Esse é o Lorenzo, disse Beatriz, aparecendo na porta com expressão resignada. Chora assim desde que nasceu, quase sem parar. Quase sem parar. Helena sentia seu coração se partindo a cada segundo daquele choro. Quanto tempo? Das últimas 24 horas, aproximadamente 16. Nos últimos 5 meses, você não quer saber. A governanta suspirou pesadamente. Já tivemos 9 babás. Nenhuma conseguiu fazer ele parar por mais de alguns minutos. 9 babás em 5 meses? Helena estava chocada. Mas isso é impossível? Sim, mas é a realidade desta casa. Beatriz verificou algo na prancheta. A atual Márcia tem diploma em enfermagem pediátrica. É a mais qualificada de todas. Está lá em cima há 3 horas tentando acalmá-lo. O choro continuava, implacável. Helena sentiu algo se mexer dentro dela. Uma dor antiga, um instinto que tentara enterrar há 8 meses, quando seu próprio filho nascera morto aos 8 meses de gestação. Seu corpo ainda não entendera completamente a perda. Ainda produzia leite, uma crueldade biológica que a fazia acordar com as blusas encharcadas todas as madrugadas. A mãe dele... Helena começou, mas Beatriz cortou com um gesto seco. Júlia Almeida faleceu no parto. Hemorragia que os médicos não conseguiram controlar a tempo. A voz da governanta ficou mais suave. O senhor Rafael nunca se recuperou. Trabalha 18 horas por dia para não ter que ouvir o filho chorar. Às 13h47, Rafael Almeida entrou em casa como um furacão. Alto, com cabelos negros impecavelmente penteados para trás e ternos que provavelmente custavam o salário anual de Helena, ele tinha olheiras profundas que todo o dinheiro do mundo não conseguia esconder. Tinha 38 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de exaustão. O choro de Lorenzo ficara ainda mais intenso. Beatriz! Sua voz ecoou pelo hall. Por que ele ainda está chorando? Senhor Rafael, a Márcia está fazendo o possível. O possível não é suficiente.
Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez. Helena, que organizava livros na biblioteca próxima à escada, não pôde deixar de escutar a discussão que se seguiu. Márcia, explique por que meu filho não para de chorar. Senhor Almeida, tentei tudo. Mamadeira a cada hora, remédio para cólica, músicas, balanço, massagem. A voz da babá estava à beira de lágrimas. Então você é incompetente como todas as outras. Por favor, senhor, só preciso de mais alguns dias para... Dias? Meu filho está sofrendo há meses. Você está demitida, pegue suas coisas e saia. Mas, senhor... Agora! Helena observou uma jovem de aproximadamente 25 anos descer correndo as escadas, chorando, carregando uma bolsa às pressas. Rafael apareceu no topo da escada segurando Lorenzo nos braços. O bebê estava vermelho de tanto chorar. Seus punhos minúsculos socavam o ar, o rostinho contorcido em uma expressão de agonia que partia o coração. Mesmo de longe, Helena podia ver que ele estava abaixo do peso esperado para 5 meses, a pele com uma palidez preocupante. Beatriz, ligue para a agência. Quero outra babá hoje à tarde. Senhor, já é a 9ª. Talvez devêssemos... Devêssemos o quê? Rafael desceu as escadas, ainda segurando o filho que berrava. Deixá-lo morrer de tanto chorar? Claro que não. Mas talvez outro pediatra ou... Já consultei 6 pediatras diferentes, Beatriz. 2 em São Paulo, um que veio de Curitiba, outro de Buenos Aires. Todos dizem que ele está clinicamente saudável. Aparentemente meu filho só gosta de torturar a todos nós. Helena observava calada da porta da biblioteca. Rafael passou por ela sem sequer notar sua presença. Lorenzo ainda chorando desesperadamente em seus braços. Com licença. A voz saiu baixinha, quase um sussurro. Rafael parou, virando-se para olhá-la pela primeira vez. Seus olhos azuis, que deveriam ser bonitos, estavam injetados de cansaço e frustração. Quem é você? Helena Ferreira, senhor. Comecei a trabalhar aqui segunda-feira. Limpeza. E o que quer? Helena engoliu em seco. Não era lugar dela se meter, mas o choro de Lorenzo era tão desesperador, tão familiar à dor, que ela mesma sentira. Posso fazer uma sugestão sobre o bebê? Rafael deu uma risada amarga. Você, uma faxineira? Já cuidei de crianças antes. E o que uma faxineira entenderia sobre bebês que 9 babás profissionais, 6 pediatras, 2 neurologistas e um gastroenterologista não entenderam? Helena se encolheu. Tinha razão. Quem era ela para dar opinião? Só queria ajudar, senhor. Ajuda fazendo seu trabalho e não se metendo onde não foi chamada. Rafael virou-se para Beatriz. E você? Liga para aquela agência de babás internacional. Quero alguém com experiência europeia desta vez. Ele saiu pela porta da frente, ainda carregando Lorenzo, que chorava como se o mundo estivesse acabando. Provavelmente ia para mais uma consulta médica inútil. Beatriz balançou a cabeça. É melhor não se meter, Helena. O senhor Rafael está sob pressão extrema. Aquele bebê não está bem. Todos sabemos disso, mas ninguém consegue descobrir o que há de errado. Durante o resto da tarde, enquanto limpava, Helena não conseguia tirar Lorenzo da cabeça. O choro dele ecoava em sua memória, misturando-se com o choro que seu próprio filho nunca teve chance de dar. Suas mamas doíam, um lembrete físico constante da maternidade que lhe fora roubada. Às 17h23, quando estava prestes a ir embora, Rafael voltou com Lorenzo. Uma nova babá já estava presente. Andréia, 40 anos, 25 anos de experiência, certificações internacionais. Senhor Almeida, Andréia disse com aquela confiança profissional de quem já viu de tudo. Pode deixar comigo. Já cuidei de mais de 100 bebês em situações difíceis. Ótimo, o quarto dele é no 3º andar. Tudo o que precisa está lá. Helena observou Andréia subir com Lorenzo, que continuava chorando. A babá parecia confiante, experiente e profissional. 3 horas depois, Andréia desceu as escadas com o rosto lívido. Senhor Almeida, precisamos conversar com urgência. Rafael estava em seu escritório, ainda de terno, cercado por plantas arquitetônicas de algum novo empreendimento. Já? Esse bebê. Andréia respirou fundo. Em 25 anos de carreira, nunca vi nada assim. Ele rejeita toda a mamadeira,
vomita qualquer alimento, chora como se estivesse sendo torturado. Há algo profundamente errado. Os médicos disseram. Eu sei o que os médicos disseram. Andréia o interrompeu, esquecendo-se da etiqueta profissional. Mas médicos às vezes erram. Este bebê precisa de uma investigação mais profunda. Neurologista pediátrico, gastroenterologista especializado, talvez até psiquiatra infantil. Psiquiatra? Ele tem 5 meses. Bebês podem ter trauma do nascimento, especialmente quando há complicações no parto, como aconteceu com a mãe dele. O rosto de Rafael escureceu perigosamente. Você acha que meu filho é louco? Não disse isso, mas há questões emocionais que... Questões emocionais. Excelente. Mais uma teoria inútil. Rafael se levantou. Se você não consegue lidar com a situação, pode ir embora agora. Senhor. Almeida, com todo respeito. Não preciso de com todo respeito. Preciso de alguém que faça meu filho parar de sofrer. Andréia pegou sua bolsa. Então espero que encontre essa pessoa milagrosa, porque eu, com toda a minha experiência, não tenho ideia do que fazer. Ela saiu, deixando Rafael ainda mais desesperado. Helena, que limpava o hall e escutara tudo, sentiu seu coração se partir. No ônibus de volta para casa naquela noite, não conseguia parar de pensar em Lorenzo. Seu choro ecoava em sua mente, misturando-se com a dor da perda do próprio filho. Sua avó materna, Dona Conceição, sempre dizia que bebês órfãos de mãe carregavam uma dor diferente. Precisavam de calor humano especial, de um cheiro materno, de um toque que dissesse, você não está sozinho no mundo. E Helena tinha leite. Seu corpo teimava em produzir o alimento que nenhum bebê precisava mais. É loucura, ela murmurou para si mesma no ônibus lotado. Rafael nunca permitiria. Ele mal sabia que ela existia. Mas a imagem de Lorenzo, magrinho, pálido, chorando desesperadamente, não saía de sua cabeça. No dia seguinte, quando chegou à mansão às 5h42 em ponto, encontrou Rafael no jardim, falando ao telefone aos berros. Como assim não tem mais babás disponíveis? É uma emergência, eu pago o que for necessário. Ele desligou violentamente, virando-se e quase trombando com Helena. Senhor, bom dia. Não tem nada de bom neste dia. Do terceiro andar, o choro de Lorenzo começou novamente, perfurando a manhã tranquila. Nenhuma agência quer mandar mais babás. Dizem que minha casa tem energia pesada, que há algo sobrenatural acontecendo. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Rafael, ontem ofereci ajuda e o senhor recusou. Mas quero oferecer novamente. Ele a olhou como se realmente a visse pela primeira vez. Você? Me deixe tentar acalmar Lorenzo, por favor. Você é faxineira. Sou mulher e já fui mãe. Algo na voz de Helena fez Rafael parar. Foi? Meu filho morreu antes de nascer. 8 meses de gestação. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo choro contínuo de Lorenzo. Rafael passou a mão pelo cabelo. Sinto muito, não sabia. Ninguém sabe. Mas talvez por isso eu entenda a dor dele. Rafael olhou para o terceiro andar, onde Lorenzo chorava sozinho há mais de 1 hora. Depois olhou para Helena, seus olhos castanhos sinceros, sem nenhum traço de interesse calculista. Está bem, ele disse finalmente. Tente. Não tenho mais nada a perder. Helena subiu as escadas com o coração disparado. No quarto de Lorenzo, encontrou um bebê exausto, vermelho, molhado de tanto suar, de tanto chorar. O berço era impecável, os móveis caríssimos, tudo perfeitamente decorado. Mas faltava amor, faltava calor humano. Oi, meu amor, Helena sussurrou, aproximando-se devagar. Lorenzo parou de chorar por 3 segundos, como se reconhecesse algo diferente naquela voz. Está sofrendo tanto, né, pequeno? Ela o pegou no colo com cuidado. Lorenzo estava quente, trêmulo, claramente esgotado. Mas no momento em que Helena o encostou contra seu peito, onde seu coração batia forte e onde, escondido sob o uniforme, seus seios estavam cheios de leite, algo extraordinário aconteceu. Lorenzo parou de chorar completamente. Aninhando-se contra ela, ele fez um som pequeno, quase um suspiro de alívio,
e fechou os olhinhos. Pronto, meu bebê, Helena sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Agora encontrou o que procurava. Lá embaixo, Rafael congelou ao perceber o silêncio. Pela primeira vez em 5 meses, sua casa estava em paz. Ele subiu correndo e parou na porta do quarto sem acreditar no que via. Helena estava sentada na poltrona de amamentação, embalando Lorenzo, que dormia tranquilo pela primeira vez na vida, agarrado à sua blusa, respirando compassadamente. Como? Rafael sussurrou. Como você fez isso? Helena olhou para ele, seus olhos ainda úmidos. Ele só precisava de uma mãe. E naquele momento, Rafael Almeida soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Helena, ele disse entrando no quarto onde ela embalava Lorenzo, você pode ficar com ele até eu conseguir contratar uma nova babá. Claro, senhor. E esqueça a limpeza. Prefiro uma casa suja e um bebê tranquilo. Tem certeza? Absoluta. Quanto você ganha como faxineira? Helena hesitou. R$ 1.400, senhor. Vou pagar 3.000 para cuidar exclusivamente do Lorenzo. R$ 3.000. Era mais do que Helena ganhara em toda a sua vida. Mas não era pelo dinheiro que seu coração disparava ao segurar aquele bebê. Obrigada, senhor Rafael. Nas horas seguintes, Lorenzo permaneceu grudado em Helena. Ela o carregava pela casa, cantarolando músicas que sua avó cantava, conversando baixinho, oferecendo todo o carinho que conseguia dar. O bebê parecia outra criança, alerta, curioso, tranquilo. Ele está com fome, Helena disse quando eram quase 14 horas. Beatriz apareceu com uma mamadeira preparada. Vou esquentar. Obrigada. Mas quando Helena tentou oferecer a mamadeira, Lorenzo rejeitou completamente. Virou o rostinho, empurrou o bico com a língua, começou a ficar irritado novamente. Ele não quer, Helena disse preocupada. Nunca quer, Beatriz respondeu resignada. Os médicos disseram que ele tem refluxo severo. Vomita quase tudo o que ingere. Helena observou Lorenzo procurando algo com a boquinha, fazendo movimentos de sucção no ar, tentando se agarrar à blusa dela. Reconhecia aquele comportamento. O instinto primitivo de buscar o seio materno. Dona Beatriz, vou sair rapidamente para comprar uma coisa na farmácia. Quer que eu fique com ele? Não, a resposta saiu rápida demais. Helena suavizou o tom. Quer dizer, é melhor ele ficar comigo. Vou levá-lo junto. No Parque Moinhos de Vento, a 15 minutos da mansão, Helena encontrou um banco isolado sob um ipê florido. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Com mãos trêmulas, abriu a blusa. Vem, meu amor, sussurrou para Lorenzo. Mamãe tem o que você precisa. Lorenzo se agarrou ao seio dela com uma força que beirava o desespero. Mamou como se estivesse morrendo de sede há meses. E provavelmente estava. As mamadeiras nunca haviam sido suficientes. Nunca haviam saciado aquela fome primitiva por conexão materna. Helena chorou enquanto amamentava o filho de outro homem. Há 8 meses, seu corpo se preparava para nutrir seu próprio bebê. Agora podia salvar a vida de Lorenzo. Deus deve ter te colocado no meu caminho, ela sussurrou, acariciando os cabelos loiros do bebê. Ou me colocou no seu. Após 25 minutos mamando, Lorenzo adormeceu no colo dela, saciado pela primeira vez na vida. Seu rostinho, antes sempre contorcido de dor, estava sereno. Suas mãozinhas, que viviam cerradas em punhos tensos, estavam relaxadas. Helena voltou para a mansão com o coração partido e cheio ao mesmo tempo. Sabia que estava mentindo. Sabia que aquilo era errado. Mas como poderia deixar Lorenzo sofrer quando tinha a solução em seu próprio corpo? Conseguiu o leite especial? Beatriz perguntou quando ela entrou. Consegui. Ele tomou tudo e dormiu. Inacreditável! Rafael apareceu na sala tendo acabado de chegar de uma reunião. Ele está dormindo de verdade? Está, senhor. Rafael se aproximou, observando o filho nos braços de Helena. Pela primeira vez em 5 meses, Lorenzo parecia uma criança saudável, corado, tranquilo, em paz. Que tipo de leite você conseguiu? Helena sentiu o rosto esquentar. Leite materno especial.
para bebês com refluxo. Existe isso? Existe sim. Tem componentes que facilitam a digestão. Rafael não questionou mais. Estava ocupado demais, admirando o milagre de ver o filho dormindo tranquilo. Nos dias seguintes, Helena estabeleceu uma rotina. Chegava às 6, amamentava Lorenzo discretamente no parque às 9, repetia o processo ao meio-dia, às 15 horas e às 18 horas antes de ir embora. Entre as mamadas, mantinha Lorenzo sempre próximo, oferecendo o calor humano que ele tanto ansiava. A transformação foi impressionante. Em uma semana, Lorenzo ganhara 400 gramas. Chorava apenas quando tinha necessidades normais, fome, sono, fralda suja. Sorria, brincava. Parecia finalmente estar vivo. Não acredito na diferença, Rafael comentou numa quinta-feira à noite, observando Lorenzo brincar no tapete da sala. O Dr. Henrique ficou impressionado no check-up de hoje. Que bom, senhor. Ele disse que Lorenzo finalmente está ganhando peso adequadamente. Quer saber os níveis nutricionais dele. Helena sentiu um frio na barriga. E o que o senhor disse? Que você conseguiu um leite materno especial importado. Rafael fez uma pausa. Consegue mais? Seja quanto for, eu pago. Consigo, senhor. Não precisa pagar extra. Helena, Rafael se sentou ao lado dela no sofá. Você transformou a vida do meu filho. Não sei como agradecer. Pela primeira vez, Helena realmente olhou para Rafael. Sem o cansaço extremo, sem o desespero, ele era diferente. Os olhos azuis tinham uma profundidade que antes estava escondida pela exaustão. Os traços fortes do rosto revelavam não apenas autoridade, mas também vulnerabilidade. Não precisa agradecer, senhor. Lorenzo é especial. Você realmente o ama, não é? Não é só trabalho. Helena olhou para Lorenzo, que babava feliz mordendo um brinquedo de borracha. Amo sim, como se fosse meu. Rafael ficou quieto por um momento. Pode me chamar de Rafael, meu senhor parece formal para alguém que salvou meu filho. Não seria apropriado. Por favor. Tá bem, Rafael. O nome saiu estranho em sua língua, íntimo demais, perigoso demais. Mas tudo mudou na segunda semana, quando Isabela Almeida, mãe de Rafael, decidiu fazer uma visita surpresa. Isabela era uma mulher de 62 anos que parecia ter 50, graças a cirurgias plásticas impecáveis e tratamentos estéticos caríssimos. Usava roupas de grife, joias que custavam mais que carros e carregava aquele ar de superioridade que vem de gerações de dinheiro antigo. Rafael! Sua voz ecoou pelo hall às 11 horas de uma terça-feira. Cadê meu neto? Helena estava no segundo andar com Lorenzo quando escutou a chegada de Isabela. Seu estômago se revirou. Algo lhe dizia que problemas estavam chegando. Mãe, Rafael desceu as escadas claramente surpreso. Não sabia que viria hoje. Mãe precisa avisar para visitar o próprio neto? Isabela beijou o rosto do filho sem tirar os óculos escuros. Ouvi falar que você finalmente conseguiu uma babá que funciona. Quero conhecê-la. Não é exatamente uma babá. Não? Isabela finalmente tirou os óculos, seus olhos castanhos afiados como lâminas. O que é então? É complicado. Helena desceu as escadas carregando Lorenzo, que estava acordado e feliz, brincando com os dedos dela. Isabela congelou. Quem é essa? Mãe, essa é Helena Ferreira. Ela cuida do Lorenzo. Cuida como? Como cuidadora principal. Ela conseguiu acalmar o Lorenzo quando ninguém mais conseguiu. Isabela estudou Helena da cabeça aos pés, com desdém mal disfarçado. Do uniforme simples às sandálias gastas. Entendo. E qual é sua formação, querida? Não tenho formação específica, senhora. Helena respondeu educadamente. Mas tenho experiência com crianças. Experiência. Isabela praticamente cuspiu a palavra. Rafael, posso falar com você em particular? No escritório, com a porta fechada, a discussão foi acalorada o suficiente para que Helena, mesmo no segundo andar, conseguisse escutar partes. Você enlouqueceu? Uma faxineira cuidando do meu neto? Mãe, ela não é só faxineira. Ela salvou a vida dele. Salvou como? Com que métodos? Isso não é normal, Rafael.
Normal é Lorenzo finalmente estar saudável e feliz. E você acha isso normal? Uma pessoa estranha ter esse poder sobre uma criança? Helena segurou Lorenzo mais apertado, seu coração acelerado. Sabia que esse dia chegaria. Quando Isabela subiu para conhecer melhor o neto, encontrou Helena dando banho nele. Lorenzo estava feliz, brincando com a água, rindo quando Helena fazia espuma. Lorenzo, Isabela estendeu os braços, venha com a vovó. Lorenzo olhou para a mulher estranha e imediatamente se escondeu no colo de Helena, chorando. Ele não me conhece ainda, Helena explicou gentilmente. Precisa de tempo. Precisa de tempo? Isabela estava visivelmente ofendida. Eu sou a avó dele. Bebês precisam se acostumar com rostos novos, senhora. Que intimidade excessiva, Isabela murmurou, observando como Lorenzo se agarrava a Helena. Isso não é natural. Aquela noite, Isabela jantou com Rafael e não perdeu tempo. Filho, essa situação é perigosa. Perigosa como? A forma como Lorenzo reage a essa mulher é obsessiva, doentia. Mãe, ele finalmente encontrou alguém que o ama de verdade. Rafael, bebês não deveriam ter preferências tão extremas. Isso sugere manipulação. A senhora está delirando. Estou sendo realista. Isabela tomou um gole de vinho. Mandei investigar ela. Rafael largou o garfo com força. A senhora fez o quê? Contratei um investigador particular. É minha obrigação proteger minha família. E descobriu o quê? Que ela é uma pessoa honesta tentando sobreviver? Isabela tirou uma pasta da bolsa cara. Descobri algumas inconsistências interessantes. Rafael pegou os papéis folheando rapidamente. Eram relatórios sobre empregos anteriores de Helena, 5 casas nos últimos 4 anos. E daí? Ela trabalhou em vários lugares. Leia as observações. Rafael leu, seu rosto se fechando. Em uma casa, fora acusada de roubo de uma joia cara. Em outra, de envolvimento inapropriado com o patrão casado. Em uma terceira, de negligência que resultou em uma criança se machucando. Isso... Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela nunca foi condenada porque essas famílias preferiram evitar escândalo, Isabela disse. Mas o padrão é claro, Rafael. Ela é problemática. Rafael passou a noite em claro olhando os relatórios. Queria acreditar em Helena. Queria acreditar que a mulher que salvara Lorenzo era genuína. Mas e se sua mãe estivesse certa? Na manhã seguinte, às 6h15, quando Helena chegou, Rafael a esperava no escritório. Precisamos conversar. O tom dele fez o estômago de Helena revirar. Claro, senhor. Rafael. Ele mostrou os papéis. Helena ficou pálida ao ler as acusações. Pode me explicar isso? As mãos de Helena tremiam. Onde conseguiu? Minha mãe investigou você. E então? É verdade? As acusações são verdadeiras, Helena disse baixinho, mas não da forma que parecem. Explique então. Helena respirou fundo. A primeira família me acusou de roubar um colar de diamantes. 3 semanas depois, descobriram que a filha adolescente tinha escondido para conseguir dinheiro do seguro. Pediram desculpas, mas eu já tinha sido demitida. Rafael ouviu em silêncio. Na segunda casa, o marido estava passando por depressão. Eu era a única pessoa que ele conseguia conversar. A esposa ficou com ciúmes e criou uma história de que eu estava seduzindo ele. Não era verdade. E a terceira, a criança caiu da bicicleta no quintal enquanto eu estava na cozinha, preparando o lanche dela. Os pais me culparam por não estar vigiando cada segundo. Rafael estudou o rosto dela, procurando sinais de mentira. Por que não me contou isso antes? Porque sabia que ia acontecer exatamente isso. Lágrimas começaram a escorrer. Ia desconfiar de mim. Helena, você entende minha preocupação? Entendo. Mas o senhor me viu com Lorenzo. Viu como cuido dele. Isso não deveria contar mais que papéis com acusações falsas? Rafael queria acreditar nela. Deus como queria. Preciso de tempo para pensar. E Lorenzo? Você continua cuidando dele. Mas... Ele hesitou. Sem dar aquele leite especial. Preciso verificar se não há nada suspeito nisso também. O coração de Helena se partiu.
Rafael, o leite é o que mantém ele saudável. Se for genuíno, deve haver outras formas de conseguir. Vou pedir para Beatriz comprar leite materno pasteurizado de um banco de leite. Helena sabia que Lorenzo rejeitaria. Não era só o leite, era o ato de mamar, o cheiro dela, a conexão, mas não podia contar a verdade. Ainda não. Os 3 dias seguintes foram um inferno silencioso. Helena cuidava de Lorenzo normalmente. Trocava fraldas, dava banho, brincava, ninava, mas não podia amamentá-lo. Beatriz oferecia mamadeiras com leite materno pasteurizado do banco de leite, papinhas orgânicas e sucos naturais. Lorenzo rejeitava tudo. No primeiro dia, ele ficou irritado. No segundo, começou a chorar mais. No terceiro, estava visivelmente abatido, olheiras se formando sob os olhinhos, a pele perdendo o viço saudável que havia conquistado. Rafael, Helena implorou na manhã do 4º dia, ele precisa do leite que eu consigo, por favor. Como você consegue esse leite? Rafael perguntou desconfiado. Qual é a fonte exata? Helena sentiu-se encurralada. É de uma doadora particular. Nome? Ela prefere anonimato. Conveniente. Rafael cruzou os braços. Endereço, então. Não posso dar sem permissão dela. Helena, você percebe como isso soa suspeito? Sei que parece, mas nada. Lorenzo vai se adaptar ao leite do banco, é questão de tempo. Mas Lorenzo não se adaptou. No 5º dia, sem o leite materno de Helena, ele havia perdido 200 gramas. Voltara a vomitar as mamadeiras. O choro retornava com frequência crescente. Senhor Rafael, Beatriz disse preocupada, talvez devêssemos voltar com aquele leite que a Helena trazia. Não até eu saber exatamente de onde vem. Na manhã do 6º dia, Helena chegou e encontrou Beatriz chorando na cozinha. O que aconteceu? Lorenzo passou a noite vomitando. Não consegue reter nada no estômago. Rafael o levou para o hospital há 1 hora. Helena sentiu o mundo girar, pegou sua mochila e correu. No Hospital Mãe de Deus, encontrou Rafael na sala de espera do pronto-socorro pediátrico. Ele estava sentado com a cabeça entre as mãos, ainda usando a roupa do dia anterior. Pela primeira vez, Helena o via com o terno amarrotado. Rafael. Ele ergueu o rosto. Estava destroçado. Ele está desidratado, desnutrido. Em menos de 1 semana... Sua voz falhou. Como isso aconteceu tão rápido? Helena se sentou ao lado dele. Porque ele precisa do leite especial. Esse maldito leite misterioso? Rafael explodiu, chamando a atenção de outras pessoas na sala. Baixou a voz. Por que você não pode simplesmente me dizer a verdade sobre ele? Por que você não vai entender? Tente me fazer entender então. Helena olhou ao redor. Havia muitas pessoas, muitos ouvidos. Não aqui. Dr. Henrique Costa saiu da sala de atendimento nesse momento. Era um pediatra de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Senhor Almeida, precisamos conversar. No consultório particular, o médico foi direto ao ponto. Lorenzo está severamente desidratado e apresenta sinais de desnutrição aguda. Vou interná-lo para hidratação venosa e alimentação por sonda nasogástrica. Sonda? Rafael empalideceu. É temporário, até descobrirmos por que ele não aceita a alimentação oral. Ele aceitava, Helena interrompeu. Há 1 semana atrás estava saudável, ganhando peso, feliz. Dr. Henrique consultou o prontuário. É verdade. Nos últimos exames estava tudo perfeito. O que mudou? Rafael e Helena se entreolharam. Mudamos o tipo de leite, Rafael admitiu. De qual para qual? De um leite materno especial que Helena conseguia para leite pasteurizado do banco de leite. Dr. Henrique franziu a testa. Por que fizeram essa mudança se o outro estava funcionando? Silêncio constrangedor. Questões pessoais, Rafael finalmente disse. Bem, sugiro fortemente que voltem ao que estava funcionando. Leite materno fresco é sempre superior ao pasteurizado. Os anticorpos e enzimas vivas fazem diferença significativa. Mas, doutor, Rafael insistiu, não há perigo em usar leite de fonte desconhecida? Depende da fonte. Se for de uma doadora saudável,
Testada para doenças, é perfeitamente seguro. Ele olhou para Helena. Essa doadora é confiável? Helena sentiu o rosto queimar. Sim. Então não vejo problema. Na verdade, recomendo fortemente que retomem o leite anterior, ao menos até Lorenzo estabilizar. Rafael ficou em silêncio durante todo o processo de internação. Viu seu filho sendo conectado a soros, a sonda sendo inserida pelo narizinho, os monitores apitando. Lorenzo chorava fraco. Não tinha mais energia para os berros desesperados de antes. Quando finalmente estavam sozinhos no quarto particular, Rafael se virou para Helena. Me conta a verdade, toda ela. Helena olhou para Lorenzo na cama hospitalar, tão pequeno, tão frágil, e soube que não podia mais mentir. O leite sou eu. Rafael piscou. Como assim é você? Eu produzo leite. Tenho amamentado Lorenzo desde o primeiro dia. O rosto de Rafael passou por diversas expressões. Confusão, choque, raiva, incredulidade. Você... o quê? Quando perdi meu bebê há 8 meses, meu corpo continuou produzindo leite. É uma reação biológica comum. E quando vi Lorenzo sofrendo, rejeitando mamadeiras, passando fome, as lágrimas escorreram livremente agora. Eu tinha a solução. Tinha o que ele precisava. E você não achou relevante me contar isso? Achei que você não ia permitir, que ia me achar louca, ou pior, uma aproveitadora tentando criar dependência. Rafael passou as mãos pelo cabelo, andando de um lado para outro do quarto. Você está me dizendo que, por semanas, amamentou meu filho escondido de mim? Estou. Isso é... Ele procurou palavras. Completamente insano. Foi a única forma de salvá-lo. Salvá-lo ou usá-lo para suprir suas próprias necessidades emocionais. A acusação atingiu Helena como um tapa. Não foi isso. Não foi. Você perdeu um filho e encontrou o meu como substituto. Lorenzo não é substituto de ninguém. Helena gritou de volta, esquecendo-se de onde estava. Eu o amo pelo que ele é, não pelo que perdi. Então por que mentiu? Porque pessoas como você nunca entendem pessoas como eu. A voz dela quebrou. Pessoas ricas sempre acham que gente pobre tem segundas intenções. Eu sabia que se contasse, você pensaria exatamente o que está pensando agora. Rafael abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela enfermeira entrando para verificar os sinais vitais de Lorenzo. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio era denso, carregado. Helena, Rafael disse finalmente, a voz mais calma, mas ainda fria. Você traiu minha confiança. Salvei seu filho. Das duas formas, simultaneamente. Helena não tinha resposta para isso. Preciso pensar. Rafael continuou. Sobre tudo isso. Sobre o que fazer. E Lorenzo, enquanto você pensa, ele continua sofrendo. Rafael olhou para o filho dormindo sob efeito de sedativo leve, o rostinho pálido, a sonda no nariz. Dr. Henrique disse que o leite materno anterior deve ser retomado. Então você pode continuar fazendo o que estava fazendo, mas apenas até Lorenzo estabilizar e conseguirmos fazer a transição adequada para outro tipo de alimentação. Transição? Você não pode amamentar meu filho para sempre, Helena. Isso tem que ter um fim. As palavras foram como facas no coração dela, mas Helena assentiu. Entendo. E quero supervisão. Nada mais escondido. Tudo bem. Naquela tarde, pela primeira vez desde que começara a cuidar de Lorenzo, Helena o amamentou com alguém observando. Rafael ficou no canto do quarto hospitalar, os braços cruzados, o rosto uma máscara indecifrável. Mas quando Lorenzo se agarrou ao seio de Helena com aquele desespero faminto, quando seu rostinho finalmente relaxou em contentamento, quando pequenos sons satisfeitos escaparam enquanto ele mamava, algo mudou na expressão de Rafael. Não era mais raiva, era algo mais complexo. Após 15 minutos, Lorenzo adormeceu saciado. Helena o colocou de volta no berço com cuidado extremo. Ele realmente precisa disso, Rafael murmurou mais para si mesmo que para ela. Precisa. Não é só fome, é? Helena balançou a cabeça. É conexão, é amor,
É segurança, coisas que mamadeira não oferece. Rafael se aproximou do berço, observando o filho dormir tranquilo pela primeira vez em dias. Você o ama de verdade, não ama? Como se tivesse saído de mim. E se eu disser que isso me assusta? Helena encontrou os olhos dele. Assusta por quê? Porque... Rafael hesitou. Porque significa que um dia, quando você for embora, Lorenzo vai sofrer de novo. Quem disse que vou embora? Helena, isso não pode ser permanente. Você entende isso, certo? Ela entendeu. Entendeu que estava amando um filho que nunca seria dela, que estava se apegando a uma vida que não lhe pertencia. Entendo, sussurrou. Rafael suspirou profundamente. Vamos fazer assim. Você continua cuidando dele, inclusive amamentando, até Lorenzo fazer a transição natural para alimentos sólidos. Mas precisamos ir introduzindo outras formas de nutrição gradualmente. Quanto tempo? Dr. Henrique disse que aos 8, 9 meses, bebês já devem estar comendo bastante comida sólida. Lorenzo tem 5 meses agora, então 3, 4 meses. 3 ou 4 meses. 100 dias, talvez 120. E depois, Helena teria que entregar Lorenzo e voltar para sua vida vazia. Mas eram 100 dias a mais do que esperava ter. Está bem, concordou. Lorenzo recebeu alta do hospital no dia seguinte, visivelmente melhor. As bochechas voltaram a ter cor, os olhinhos brilhavam. Ele até riu quando Helena fez cócegas em sua barriga. De volta à mansão, estabeleceram uma nova rotina. Helena não precisava mais esconder as amamentações. Fazia no próprio quarto de Lorenzo, às vezes com Rafael presente, às vezes sozinha. Mas a presença de Rafael começou a mudar. Ele que antes passava 18 horas trabalhando, agora chegava em casa às 18 horas. Jantava com Helena. Sim, ela agora jantava na mesa com ele, não mais na cozinha. Conversavam sobre Lorenzo, sobre desenvolvimento infantil, sobre a vida. Você cresceu onde? Rafael perguntou numa quinta-feira à noite, depois que Lorenzo dormiu. Viamão, periferia. Família grande. Só minha avó. Meus pais morreram quando eu tinha 7 anos, acidente de ônibus. Rafael ficou quieto. Sinto muito. Foi há muito tempo. E o pai do bebê que você perdeu? Helena tomou um gole de água. Não ficou. Quando soube da gravidez, desapareceu. Descobri depois que era casado. Filho da mãe. É, mas talvez tenha sido melhor assim. Criar um filho com alguém que não queria seria pior. E você queria? O bebê? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Mais que tudo no mundo. Era a minha chance de ter família de novo. Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando a dela gentilmente. Sinto muito que tenha perdido isso. Era a primeira vez que ele a tocava com ternura, não apenas profissionalismo. Obrigada, Helena sussurrou. Mas enquanto a relação entre eles se aquecia, Isabela observava de longe, planejando seu próximo movimento. E dessa vez, seria definitivo. Isabela Almeida não era mulher de aceitar derrotas. Quando as acusações falsas do passado não afastaram Helena, quando a revelação sobre a amamentação não destruiu a confiança de Rafael, ela soube que precisava de artilharia mais pesada. Na manhã de uma sexta-feira chuvosa, ela contratou Marcela Viana, ex-policial civil, agora investigadora particular especializada em casos delicados. Marcela tinha fama de conseguir informações que ninguém mais conseguia. Preciso de provas concretas, Isabela disse no café da manhã, em sua cobertura no bairro Moinhos de Vento. Algo que meu filho não possa ignorar ou desculpar. Que tipo de provas a senhora procura? Comportamento inadequado, negligência, qualquer coisa que prove que essa mulher é perigosa para meu neto. Marcela estudou a foto de Helena que Isabela fornecera. Vou segui-la por uma semana. Se houver algo, vou descobrir. Durante 5 dias, Marcela seguiu Helena discretamente. Observou sua rotina, acordar às 4h30, pegar o metrô às 5h15, chegar à mansão pontualmente às 6h. Cuidar de Lorenzo com dedicação absoluta. Sair apenas para passeios com o bebê no parque. Foi no 5º dia que Marcela decidiu seguir Helena durante um desses passeios. No Parque Moinhos de Vento, Helena encontrou seu banco habitual sob o ipê.
Olhou ao redor cuidadosamente. Não viu ninguém. Marcela estava escondida atrás de um conjunto de arbustos ornamentais, com binóculos profissionais. Quando Helena abriu a blusa e colocou Lorenzo para mamar, Marcela quase deixou os binóculos caírem. Meu Deus! Sussurrou pegando a câmera com lente teleobjetiva. Começou a fotografar freneticamente. Ela está amamentando ele. As fotos eram nítidas. Helena com expressão serena, Lorenzo agarrado ao seio dela, claramente mamando. Ângulos diferentes, horários marcados pelo relógio da câmera, evidência irrefutável. Marcela ligou imediatamente para Isabela. Descobriu o segredo dela. O quê? Ela amamenta o bebê, do próprio peito, escondido no parque. Isabela ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, tem provas? 42 fotos em alta resolução. Perfeito. Mande tudo agora. Mas Isabela cometeu um erro crucial. Subestimou o quanto Rafael já sabia. Naquela tarde, ela invadiu a mansão como um tufão. Rafael! Seu grito ecoou pelos 3 andares. Rafael desceu as escadas irritado. Mãe, o que... Senta! Ela jogou uma pasta sobre a mesa de centro. Precisa ver isso agora. Rafael abriu a pasta. Viu as fotos. Dezenas delas, Helena amamentando Lorenzo no parque. Está vendo? Isabela triunfou. Ela está fazendo isso há semanas, escondido de você. Criou dependência física e emocional no seu filho. Rafael olhou as fotos calmamente. Isabela esperava explosão, raiva, indignação. Em vez disso, ele fechou a pasta. Eu sei. Você... O quê? Eu sei que ela amamenta o Lorenzo. Sei há 2 semanas. O rosto de Isabela perdeu toda a cor. E você permite? Permito. Rafael, isso é abuso, é manipulação, é o que está mantendo meu filho vivo e saudável. Rafael se levantou, voz firme. Lorenzo foi internado por desnutrição quando tentamos tirar o leite dela. Os médicos recomendaram que continuássemos. Médicos, Isabela cuspiu a palavra. Que médicos irresponsáveis. Dr. Henrique Costa, o melhor pediatra do sul do país. Aquele que a senhora mesma recomendou, lembra? Isabela cambaleou. Sua arma mais poderosa tinha falhado. Mas ela mentiu para você. Escondeu isso. Sim, mentiu. E eu estava furioso. Mas entendi por quê. Rafael se aproximou da mãe. Ela mentiu porque sabia que pessoas como a senhora jamais aceitariam. Que prefeririam ver Lorenzo sofrer a aceitar ajuda de alguém inadequado. Inadequado? A voz de Isabela subiu 1/8. Ela é uma faxineira que está amamentando o filho de outra mulher. Ela é uma mulher que salvou meu filho quando 9 babás profissionais falharam. Do 2º andar, Helena escutava tudo, segurando Lorenzo que dormia após a última mamada. Rafael, Isabela tentou mudar de tática, suavizando a voz. Entendo que esteja grato, mas precisa pensar no futuro. Essa dependência é doentia. O que acontece quando ela for embora? Quando arrumar outro emprego? Lorenzo vai sofrer. Ela não vai a lugar nenhum. Isabela congelou. Como assim? Ofereci um contrato de longo prazo. Helena vai ficar conosco até Lorenzo não precisar mais de amamentação. E depois... Rafael hesitou, como se percebendo algo pela primeira vez. Depois veremos. Depois veremos? Isabela riu histérica. Você está se apaixonando por ela. Rafael não respondeu imediatamente, o que foi resposta suficiente. Meu Deus! Isabela sentou pesadamente no sofá. Você está se apaixonando pela empregada. Ela não é empregada. É a mãe do meu filho em todos os sentidos que importam, exceto biológico. Júlia nem esfriou no túmulo e você... Não! Rafael explodiu finalmente. Não misture as coisas. Amei Júlia, perdi Júlia, nada vai mudar isso. Mas ela se foi, mãe. E Lorenzo precisa de uma mãe que esteja viva, que o ame, que esteja presente. E essa mãe tem que ser uma favelada semi-analfabeta? Chega! A voz de Rafael trovejou pela casa. Não vou tolerar esse preconceito nojento. Helena é mais mãe para Lorenzo do que muitas mulheres ricas seriam. Ela deu a ele o que nenhum dinheiro podia comprar. Amor incondicional. Isabela se levantou tremendo de raiva. Se você continuar com isso,
Se insistir em manter essa mulher aqui, nunca mais falo contigo. Então prepare-se para um silêncio bem longo. Rafael, a porta é ali, mãe. Use-a. Isabela saiu batendo a porta com tanta força que o lustre do hall tremeu. Helena desceu as escadas devagar, ainda segurando Lorenzo. Você não precisava fazer isso. Rafael se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas determinados. Precisava sim. Ela é sua mãe. E você é... Ele parou procurando palavras. Você é importante. Para Lorenzo e para mim. Helena sentiu o coração disparar. Rafael, deixa eu terminar. Ele se aproximou. Essas últimas semanas, vendo você com Lorenzo, vendo como cuida dele, como o ama, me fez perceber algo. O quê? Que família não é sobre sangue ou status social. É sobre quem fica quando tudo desmorona. Quem ama quando não há nada a ganhar. Quem... Lorenzo escolheu esse momento para acordar, chorando baixinho. Com licença, Helena disse, indo amamentá-lo. Rafael a seguiu até o quarto de Lorenzo. Observou em silêncio enquanto ela se sentava na poltrona de amamentação, abria a blusa e colocava o bebê para mamar. Posso perguntar algo? Rafael disse baixinho. Claro. Como é? Amamentar ele? Helena pensou na resposta. É... curador. Quando perdi meu bebê, senti que meu corpo tinha falhado, que não serviu para nada. Mas amamentar Lorenzo me faz sentir útil de novo, como se tivesse propósito. Você tem muito mais propósito do que imagina. Eles ficaram em silêncio confortável enquanto Lorenzo mamava, seus olhinhos fechados em contentamento. Helena, Rafael disse eventualmente, quando isso terminar, quando Lorenzo não precisar mais de amamentação, você pretende ir embora? A pergunta que ela temia. Não sei. Depende. De quê? De você ainda querer que eu fique. Rafael se ajoelhou ao lado da poltrona, ficando na altura dela. E se eu disser que quero? Não só como cuidadora de Lorenzo, mas como parte da família. Helena sentiu lágrimas queimarem. Você está falando sério? Completamente. Mas as pessoas vão falar. Sua mãe vai te deserdar, a sociedade vai... Que se dane a sociedade. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Passei 5 meses vendo meu filho sofrer. 9 babás falharam. 6 médicos não tinham respostas. E você, uma simples faxineira, salvou ele. Isso vale mais que todos os diplomas e pedigrees do mundo. Lorenzo terminou de mamar e arrotou sonoramente, quebrando o momento tenso. Ambos riram. Tem classe esse garoto. Rafael brincou, pegando o filho no colo. Mas a tranquilidade durou pouco. Isabela, humilhada e furiosa, decidiu apelar para a última cartada, a opinião pública. Se não conseguia convencer o filho, convenceria o mundo. Na segunda-feira seguinte, uma matéria apareceu na coluna social do maior jornal de Porto Alegre. Empresário bilionário envolvido com empregada. Rafael Almeida, CEO do Grupo Almeida Shopping Centers, estaria romanticamente ligado à funcionária da limpeza que cuida de seu filho órfão de mãe. Fontes próximas alegam que a mulher, identificada apenas como Helena F., teria se aproveitado do momento de vulnerabilidade do empresário para se infiltrar na família. A matéria incluía fotos desfocadas de Helena entrando e saindo da mansão, sempre carregando Lorenzo. Rafael viu a notícia durante café da manhã e ficou lívido. Aquela maldita... Helena leu por cima do ombro dele e sentiu o mundo desabar. É a sua mãe, não é? Quem mais seria? Rafael amassou o jornal. Vou processar ela e o jornal por difamação. Rafael, não. Como não? Estão difamando você. Processar só vai dar mais atenção. Vai piorar tudo. Helena se sentou, as pernas bambas. Talvez seja melhor eu ir embora mesmo. Nem pense nisso. Olha o que está acontecendo. Sua mãe te odeia, a sociedade está falando, sua reputação. Foda-se minha reputação. Rafael gritou, assustando Lorenzo, que começou a chorar no berço próximo. Helena correu para pegar o bebê, embalando-o. Shh, tá tudo bem, meu amor. Rafael passou as mãos pelo cabelo, tentando se acalmar. Desculpa, não queria gritar. Eu entendo,
Mas precisa ver a realidade, Rafael. Não pertenço ao seu mundo. Então vamos criar nosso próprio mundo. Helena olhou para ele confusa. Como assim? Rafael se aproximou, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração de Helena parar. Casa comigo. O silêncio foi absoluto. Você, o quê? Casa comigo. Adota Lorenzo legalmente. Vamos ser uma família de verdade. Rafael, você está louco? Me conhece há quanto? Algumas semanas. Conheço o suficiente. Sei que você ama meu filho mais que a própria vida. Sei que é honesta, trabalhadora, bondosa. Sei que me faz querer ser um pai melhor, uma pessoa melhor. Mas isso é loucura. É amor. Ele tocou o rosto dela. Estou apaixonado por você, Helena. Sei que é rápido, sei que é atípico, mas é real. Helena sentia Lorenzo no colo, sentindo o coraçãozinho dele bater contra o seu. Eu também te amo, sussurrou. Mas tenho medo. De quê? De que isso seja gratidão. De que amanhã você acorde e perceba que casar com a faxineira foi um erro. Não é gratidão. E você não é a faxineira. É a Helena, a mulher que canta para meu filho, que o alimenta do próprio corpo, que transformou esta casa num lar. E sua família, a sociedade, vão ter que aceitar. Ou não aceitar, não me importo mais. Helena olhou para Lorenzo em seus braços, depois para Rafael à sua frente. Seria loucura dizer sim. Casamento relâmpago com um bilionário que conhecia há semanas. O mundo inteiro iria falar. Isabela iria guerrear. Mas olhando nos olhos azuis de Rafael, sentindo o peso quente de Lorenzo em seus braços, Helena percebeu algo fundamental. Essa já era sua família. O papel apenas tornaria oficial. Sim, ela sussurrou. Eu caso. Rafael a puxou para um abraço, cuidadoso com Lorenzo entre eles. E assim, enquanto Porto Alegre fervilhava com fofocas, enquanto Isabela planejava novos ataques, enquanto a sociedade julgava, uma família improvável se formava. Uma família nascida não de convenções, mas de necessidade. Não de status, mas de amor. Não de planos, mas de milagres. E tudo porque um bebê que não comia nada encontrou uma mulher cujo corpo ainda chorava um filho perdido. Às vezes, pensou Helena naquela noite enquanto ninava Lorenzo, Deus escreve certo por linhas tortas. Muito, muito tortas. O anúncio do noivado aconteceu numa terça-feira chuvosa de outono, 3 semanas depois do pedido de casamento. Rafael convocou uma coletiva de imprensa no auditório do Hotel Sheraton, no centro de Porto Alegre. Helena estava apavorada. Não sei se consigo fazer isso, disse ela pela 10ª vez naquela manhã, ajeitando o vestido azul marinho que Rafael havia insistido em comprar para ela. Era simples, elegante, mas custara mais que 6 meses do seu antigo salário. Vai ficar tudo bem. Rafael segurou suas mãos. Eu estou aqui. Vão me devorar viva. Deixa tentarem. Lorenzo, agora com 6 meses e visivelmente mais robusto, estava no colo de Beatriz nos bastidores. Sorria para tudo, um bebê completamente diferente da criança desesperada de meses atrás. Às 10h em ponto, Rafael e Helena entraram no auditório. Flashes de câmeras explodiram como fogos de artifício. Jornalistas gritavam perguntas simultaneamente, criando um caos ensurdecedor. Rafael se aproximou do microfone, Helena ao seu lado, tentando não tremer visivelmente. Bom dia. Obrigado por comparecerem. Sua voz era firme, empresarial. Convoquei esta coletiva para esclarecer os rumores que circulam há semanas e fazer um anúncio pessoal importante. Os jornalistas se calaram, canetas prontas, gravadores ligados. É verdade que Helena Ferreira trabalhou inicialmente em minha casa como auxiliar de limpeza. Também é verdade que ela agora cuida do meu filho Lorenzo em tempo integral. Rafael fez uma pausa deliberada. O que não é verdade são as insinuações de que ela se aproveitou de mim ou da situação. Um murmúrio percorreu a sala. A verdade é esta. Quando Lorenzo nasceu há 6 meses, minha esposa Júlia faleceu no parto. Meu filho desenvolveu problemas graves de alimentação e sono. Consultei os melhores pediatras do país. Contratei 9 babás diferentes, todas altamente qualificadas. Nada funcionava.
Helena sentiu os olhos de 200 pessoas sobre ela. Lorenzo chorava 16 horas por dia, estava definhando. Os médicos não conseguiam descobrir o problema. Até que Helena, no seu terceiro dia de trabalho em minha casa, conseguiu acalmá-lo de forma que ninguém mais havia conseguido. Rafael olhou para Helena com uma ternura que fez os fotógrafos enlouquecerem. Ela salvou a vida do meu filho. E no processo, me ensinou que amor e família não têm nada a ver com dinheiro, diplomas ou sobrenomes. Senhor Almeida, um jornalista gritou, é verdade que a senhorita Ferreira amamenta seu filho? Helena sentiu o sangue congelar. Rafael apertou sua mão. Sim, é verdade. O auditório explodiu em exclamações e flashes. Helena perdeu um bebê meses antes de começar a trabalhar em minha casa. Rafael continuou, sua voz cortando o tumulto. Seu corpo ainda produzia leite. Quando Lorenzo rejeitou todas as fórmulas e mamadeiras, quando estava literalmente morrendo de fome, ela ofereceu a única solução que tinha. Isso não é irregular? Outra jornalista perguntou. Não consultou médicos? Consultei 6 pediatras depois que descobri. Todos concordaram que leite materno fresco de doadora saudável é não apenas seguro, mas superior a qualquer fórmula. Lorenzo passou de desnutrido grave para saudável em semanas. Rafael respirou fundo antes da próxima parte. E agora quero anunciar oficialmente. Helena Ferreira e eu vamos nos casar no próximo mês. Ela será minha esposa e mãe legal de Lorenzo. O caos foi instantâneo. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras disparavam, celulares tocavam, enquanto redações eram alertadas da bomba jornalística. Senhor Almeida, sua mãe aprova? Não. A honestidade brutal silenciou momentaneamente a sala. Minha mãe não aprova por preconceito de classe, mas respeito dela não é requisito para minha felicidade ou para o bem-estar do meu filho. Senhorita Ferreira, um repórter mirou em Helena. A senhora tem algo a dizer? Helena olhou para o mar de rostos, de câmeras, de julgamentos. Sentiu vontade de correr, de desaparecer. Mas então pensou em Lorenzo, no sorriso dele, no jeito como se agarrava a ela, no milagre improvável que os havia conectado. Aproximou-se do microfone, as mãos tremendo. Eu nunca imaginei estar aqui. Sua voz saiu baixa e Rafael ajustou o microfone para ela. Sou de Viamão. Minha avó era empregada doméstica a vida toda. Nunca frequentei faculdade. Nunca tive nada além do necessário para sobreviver. Os jornalistas estavam hipnotizados pela honestidade crua. Quando perdi meu bebê, achei que tinha perdido minha razão de viver. Então conheci Lorenzo, um bebê que ninguém conseguia ajudar, um bebê que estava sofrendo. Lágrimas começaram a escorrer, mas ela não as limpou. Não pensei em dinheiro, não pensei em status. Pensei apenas, tenho o que ele precisa. Então dei. E ele me deu de volta algo que pensei ter perdido para sempre. Propósito. Helena olhou para Rafael. Amo Lorenzo como se tivesse nascido de mim. E amo Rafael por enxergar além do que eu venho. Sei que vão falar, sei que vão julgar. Mas também sei que salvamos um ao outro. A sala ficou em silêncio por 3 segundos. Então uma jornalista mais velha, no fundo, começou a bater palmas. Outras se juntaram. Logo metade do auditório aplaudia. A outra metade anotava furiosamente, já preparando manchetes sensacionalistas. Naquela tarde, os sites de notícias explodiram. Cinderela gaúcha. Faxineira vai casar com um bilionário. Amor ou interesse. Empresário casa com empregada que amamenta seu filho. Leite materno e milhões. A história inacreditável de Helena Ferreira. As redes sociais se dividiram violentamente. Hashtags opostas trendam simultaneamente. Amor não tem preço e golpe do século. No apartamento de Isabela, a matriarca assistia às notícias com fúria incandescente. Ligou para seu advogado. Quero contestar a guarda de Lorenzo. Dona Isabela, já discutimos isso. Não há base legal. Encontre uma base, ela gritou. Aquela mulher está usando meu neto como moeda de troca. É manipulação emocional, É legal, o advogado disse calmamente. Rafael é o pai biológico.
Está em plenas faculdades mentais. Lorenzo está saudável e feliz. Nenhum juiz vai questionar isso. Então vou destruir a reputação dela de outras formas. Isabela começou a ligar para cada membro da alta sociedade gaúcha, plantando veneno. Aquela mulher claramente se aproveitou do momento de fraqueza do Rafael. Criou dependência no bebê propositalmente. Vocês vão no casamento? Porque eu certamente não. Mas, para sua surpresa, a sociedade estava dividida. Algumas matronas concordavam com ela. Outras, especialmente as mais jovens, se encantaram com a história. É como um conto de fadas moderno, comentou Fernanda Bittencourt, influenciadora digital com 2 milhões de seguidores. Ela literalmente salvou o bebê. Ou manipulou a situação perfeitamente, rebateu Patrícia Lemos, socialite de família tradicional. Enquanto Porto Alegre fervilhava, Helena e Rafael viviam numa bolha cuidadosa dentro da mansão. Não leia os comentários, Rafael avisou uma noite, tirando o celular da mão dela. Difícil não ler quando metade chama a gente de conto de fadas e a outra metade de farsa. O que importa o que estranhos pensam? Importa quando afeta Lorenzo. Helena estava dando mamadeira. Finalmente conseguiram introduzir alimentação mista. Lorenzo mamava no peito pela manhã e à noite, mas aceitava mamadeira durante o dia. Era progresso. E se cresce ouvindo que a mãe dele é interesseira? Vai crescer sabendo a verdade. Que a mãe dele o amou quando ninguém mais conseguiu. Naquela noite, depois de colocar Lorenzo para dormir, Rafael encontrou Helena na biblioteca, olhando pela janela para as luzes da cidade. No que está pensando? Em como minha vida mudou em 3 meses, de faxineira para mãe para noiva de bilionário. Ela riu sem humor. Soa absurdo até para mim. Rafael a abraçou por trás. Sabe o que é mais absurdo? Que precisei de uma tragédia para encontrar você. Helena se virou nos braços dele. Você sente falta dela, da Júlia? Era a primeira vez que perguntava diretamente. Rafael ficou quieto por um momento. Sinto. Ela era boa pessoa. Tínhamos um casamento tranquilo, respeitoso. Mas... Ele hesitou. Mas nunca tivemos o que eu sinto com você. O que sente comigo? Fogo, paixão. Como se finalmente estivesse vivo de... Verdade. Ele tocou o rosto dela. Com Júlia era parceria. Com você é... combustão. Helena sentiu o coração disparar quando ele a beijou. Era só o 3º beijo deles. Rafael respeitava seu espaço, seu tempo, mas esse beijo foi diferente, mais profundo, mais urgente. Rafael, ela sussurrou quando se separaram. Tenho medo. De quê? De acordar e isso ter sido um sonho, de você perceber que cometeu um erro. Olha para mim. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. Você não é um erro. É a melhor coisa que aconteceu para mim e para Lorenzo, e vou passar o resto da vida provando isso. Eles quase chegaram ao quarto dele naquela noite, quase. Mas Helena parou na porta. Quero esperar, até o casamento. Rafael estava claramente frustrado, mas assentiu. Tudo bem, vou respeitar isso. Obrigada. Mas está dificultando muito, ele brincou arrancando uma risada genuína dela. A semana antes do casamento foi um turbilhão. Rafael contratou uma wedding planner, mas Helena insistiu em manter tudo simples. Não quero 300 convidados que não conheço. Então quantos você quer? 20, máximo. 20? Rafael riu. Minha lista de convidados obrigatórios já passa de 100. Então deixa eu reformular. Quero apenas pessoas que realmente se importam conosco, não obrigações sociais. No final, chegaram a um acordo. 50 convidados, metade de Rafael. Sócios, funcionários próximos, alguns parentes distantes. Metade de Helena, que era complicado porque ela não tinha família. Posso convidar Dona Teresa? Ela perguntou timidamente. Quem é? Minha vizinha em Viamão. Foi a única que me ajudou quando perdi o bebê. Levava comida, ficava comigo quando eu chorava. Claro que pode, convida quem quiser. Helena acabou convidando 5 pessoas. Dona Teresa, 2 ex-colegas de trabalho que haviam sido genuinamente gentis e, surpreendentemente, Beatriz. Eu?
A governanta ficou chocada quando Helena pediu: Mas, senhora, eu sou apenas... Você foi a primeira pessoa a me tratar com respeito nesta casa. Foi gentil quando não precisava ser. Quero você lá. Beatriz chorou e aceitou. 2 dias antes do casamento, Isabela fez sua última tentativa. Apareceu na mansão com 3 mulheres, todas advogadas especializadas em direito de família. Rafael, preciso falar com você. Urgente. Ele estava no escritório revisando contratos. Suspirou ao ver a mãe com sua tropa. Mãe, se veio tentar me convencer de novo. Vim te mostrar as consequências legais do que está prestes a fazer. Uma das advogadas, Dr. Camila Rodrigues, se adiantou. Senhor Almeida, como advogada, devo alertá-lo. Casamento em circunstâncias como estas pode ser facilmente anulado. Que circunstâncias? Relacionamento iniciado em desequilíbrio de poder. Você empregador, ela empregada. Pode ser caracterizado como coerção. Rafael riu incredulamente. Coerção. Eu pedi ela em casamento. Ela que hesitou. Mas, senhor, outra advogada interveio. Há também a questão da amamentação. Dependendo de como apresentado, pode ser visto como criação proposital de vínculo para fins financeiros. Isso é ridículo, Isabela finalmente falou. Rafael, essas advogadas estão oferecendo fazer um acordo pré-nupcial blindado. Protege seu patrimônio, garante que quando esse casamento terminar, ela não fica com nada. Não vai haver pré-nupcial. O grito ecoou pela casa. Helena, que estava no andar de cima com Lorenzo, ouviu. Mãe, vou dizer uma última vez, vou casar com Helena. Sem pré-nupcial, sem proteções, sem desconfianças. Se der errado, ela fica com metade de tudo. É justo. Metade? Isabela quase desmaiou. De um patrimônio de 400 milhões? De 800 milhões, na verdade. Fechamos a fusão com os shoppings de Santa Catarina. Rafael sorriu sem humor. Então sim, se divorciarmos, Helena sai com 400 milhões. E sabe de uma coisa? Ela mereceria cada centavo. As advogadas se entreolharam, percebendo que estavam perdendo tempo. Senhor Almeida, Dr. Camila tentou uma última vez. Ao menos pense no Lorenzo. Se algo acontecer com você, essa mulher terá controle total sobre seu filho e sua fortuna. Exatamente como deveria ser. Ela é a mãe dele. Isabela percebeu que havia perdido. Então é isso? Você escolhe ela em vez da sua própria família? Escolho minha nova família, que inclui ela e Lorenzo. Você é bem-vinda para fazer parte, mas só se aceitar Helena completamente. Nunca vou aceitar. Então nunca vai conhecer seus netos. Rafael abriu a porta do escritório. Podem sair. Depois que elas saíram, Helena desceu as escadas. Escutei tudo. Imaginei. Você não precisa fazer isso. Podemos fazer o pré-nupcial. Eu assino o que quiser. Rafael a puxou para um abraço. Não quero sua assinatura em contrato de desconfiança. Quero seu nome no meu sobrenome. Quero você como minha esposa em todos os sentidos. Se sua mãe estiver certa. E se eu for embora e levar metade de tudo? Então, pelo menos, terei tido o privilégio de amar você enquanto durou. Helena enterrou o rosto no peito dele, permitindo-se chorar. Não mereço você. Bobagem. Eu que não mereço você. Na noite antes do casamento, tradição separou-os. Rafael ficou na mansão, Helena foi para um hotel com Beatriz e Dona Teresa. Nervosa? Dona Teresa perguntou enquanto tomavam chá no quarto. Apavorada. Do casamento ou do que vem depois? Helena pensou. Das duas coisas, mas principalmente... Tenho medo de decepcionar ele. Filha, Dona Teresa pegou sua mão. Você salvou o filho dele. Já fez mais do que qualquer esposa rica faria. Mas e se não for suficiente? E se ele perceber que sou apenas... Para com isso, Beatriz interrompeu, surpreendendo ambas com a firmeza. Trabalhei para 5 famílias ricas antes dos Almeida. Vi casamentos de conveniência, de interesse, de aparência. Nunca vi um homem olhar para uma mulher como o Rafael olha para você. Mesmo? Mesmo. Ele te ama de verdade, e você ama ele. É raro, senhora Helena. Muito raro. Naquela noite,
Deitada sozinha na cama do hotel, Helena pensou em tudo o que acontecera em 3 meses. De faxineira invisível a noiva de bilionário. De mulher quebrada pela perda a mãe de um bebê milagroso. De alguém que não tinha nada a alguém que teria tudo. Era aterrorizante. Mas olhando para o vestido de noiva pendurado no armário, simples, elegante, perfeito, Helena sorriu. Amanhã começaria sua nova vida, e pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. O dia do casamento amanheceu com um sol dourado que parecia bênção divina. Helena acordou às 6h, incapaz de dormir mais, o estômago revirado de nervos e expectativa. Você precisa comer alguma coisa, Dona Teresa insistiu, empurrando um prato de frutas para ela. Não consigo. Vou vomitar. Vai desmaiar no altar, então. Beatriz chegou às 8h trazendo Lorenzo, recém-banhado e perfumado, vestido num macacão branco minúsculo que o fazia parecer um anjinho. Mamãe! Foi a primeira palavra clara que ele disse, estendendo os bracinhos para Helena. Meu amor! Ela o pegou no colo, esquecendo momentaneamente que estava de hobby e com creme no rosto. Veio ver a mamãe? Lorenzo deu beijinhos babados em seu rosto, fazendo todas as mulheres no quarto derreterem. Esse bebê te ama tanto, Dona Teresa comentou emocionada. Às 10h, o pesadelo logístico começou. Maquiadora, cabeleireira, manicure, todas contratadas por Rafael, todas nervosas por estarem cuidando da noiva mais falada do ano. Querida, a maquiadora Silvana disse gentilmente, você quer algo natural ou dramático? Natural, por favor. Quero parecer comigo mesma. Sábia decisão. O resultado 2 horas depois foi impressionante. Helena mal se reconhecia no espelho. Não porque estivesse exagerada, mas porque finalmente parecia a melhor versão de si mesma. Cabelos em ondas soltas, maquiagem que realçava seus olhos castanhos, batom rosado discreto. Falta só o vestido, Beatriz disse às 14h. O vestido era um sonho em cetim marfim. Sem brilho, sem exageros, apenas corte perfeito que abraçava seu corpo naturalmente magro de forma elegante. Mangas 3/4, decote discreto, cauda curta. Quando Helena o vestiu, Dona Teresa começou a chorar. Sua avó estaria tão orgulhosa. Acha? Tenho certeza. Você conseguiu, filha. Contra todas as probabilidades, você conseguiu. A cerimônia seria às 16h, na capela privativa da Quinta da Estância, um espaço bucólico a 40 minutos de Porto Alegre. Rafael escolhera o local especificamente porque era íntimo, cercado de natureza, longe de olhos curiosos. No caminho, dentro da limusine que Rafael insistira em mandar, Helena segurava Lorenzo no colo, cuidadosa para não amassar o vestido. Mamãe vai casar com o papai, ela sussurrou para ele. Vamos ser família de verdade. Lorenzo sorriu mostrando 2 dentinhos novos e agarrou o colar de pérolas simples que ela usava, presente de Rafael na noite anterior. A Quinta da Estância era deslumbrante, jardins floridos, capela branca pequena mas perfeita, luzes suaves já penduradas para a noite que se aproximaria. Os 50 convidados já estavam sentados quando Helena chegou. Viu rostos conhecidos, Gustavo, sócio de Rafael, com a esposa Marcela, alguns funcionários da empresa, as amigas que convidara, visivelmente deslocadas, mas felizes por ela. Que na primeira fila um espaço vazio, onde Isabela deveria estar. Ela não veio? Helena perguntou a Beatriz. Não. Parte de Helena sentiu alívio. Outra parte, tristeza por Rafael. A música começou, não a marcha nupcial tradicional, mas Ao Encontro do Amor, de Aline Barros, escolha de Helena que fez alguns convidados tradicionais torcerem o nariz. Helena caminhou sozinha até o altar. Não tinha pai para entregá-la, não tinha família para acompanhá-la. Apenas Lorenzo nos braços e coragem no coração. Rafael a esperava sob o arco de flores brancas, vestindo terno azul marinho impecável. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Helena chegou até ele, e Rafael estendeu as mãos, pegando Lorenzo primeiro, depois segurando a mão dela. Você está linda, ele sussurrou. Você também. O pastor,
um homem jovem que Rafael conhecia de trabalhos beneficentes, sorriu para eles. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Rafael e Helena, mas a formação de uma família. Uma família que começou de forma não convencional, mas que se construiu sobre base sólida. Amor verdadeiro. Ele fez uma pausa, olhando para Lorenzo que babava feliz nos braços do pai. Este pequeno foi a ponte que uniu dois corações quebrados. A mãe que perdeu um filho encontrou o filho que perdeu uma mãe. E o pai que não sabia como cuidar sozinho encontrou a parceira que faltava. Helena sentiu lágrimas escorrerem. Rafael Augusto Almeida, o pastor continuou. Você aceita Helena Ferreira como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito. A voz de Rafael era firme, sem hesitação. Helena Ferreira, você aceita Rafael Augusto Almeida como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Helena olhou para Rafael, viu o amor genuíno em seus olhos, sentiu Lorenzo se mexendo entre eles. Aceito. As alianças? Gustavo trouxe as alianças. Ouro branco simples, sem pedras extravagantes. Dentro de cada uma gravado, Família em Milagre, 15/05/2025. Quando trocaram as alianças, Lorenzo decidiu que era momento perfeito para dar um gritinho feliz, fazendo toda a capela rir. Pelos poderes que me foram conferidos, o pastor disse sorrindo, eu os declaro marido e mulher. Rafael, pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de promessa. Quando se separaram, Lorenzo estava aplaudindo com suas mãozinhas, claramente imitando algo que vira adultos fazerem. A recepção foi no salão anexo, decorado com simplicidade elegante. Flores brancas, velas, música suave de violino. Durante o jantar, Rafael pediu a palavra. Quero agradecer a presença de todos. Sei que este casamento gerou polêmica. Alguns convidados riram desconfortáveis. Sei que muitos questionaram minhas escolhas. E entendo, de fora deve parecer loucura. Bilionário casa com ex-faxineira 3 meses depois de conhecê-la. Helena sentiu o rosto esquentar, mas Rafael apertou sua mão. Mas quero que entendam, Helena não é ex-faxineira. É a mulher que salvou meu filho quando medicina, dinheiro e contatos falharam. É a mulher que ama Lorenzo tão profundamente que deu a ele o próprio corpo para nutrir. É a mulher que me ensinou que família se constrói com presença, não com prenome. Ele ergueu a taça. A minha esposa, a mãe do meu filho, a mulher que transformou nossa casa em lar. Os convidados brindaram, alguns visivelmente emocionados. Mais tarde, durante a valsa dos noivos, Rafael sussurrou. Está feliz? Mais do que imaginei ser possível. Sem arrependimentos? Nenhum. E você? Meu único arrependimento é não ter te conhecido antes. Eles dançaram, alheios aos olhares, às câmeras discretas, aos julgamentos. Existiam apenas eles três, Rafael, Helena e Lorenzo, que Beatriz segurava na beira da pista, babando no próprio punho. Às 21h, quando a festa estava no auge, uma comoção na entrada chamou a atenção geral. Isabela Almeida havia chegado. Vestida impecavelmente em Chanel preto, ela entrou como rainha ofendida. O salão silenciou gradualmente. Rafael se enrijeceu. Helena sentiu o estômago revirar. Isabela caminhou diretamente até eles. Por um momento terrível, ninguém sabia o que esperar. Então ela parou na frente de Helena. Você venceu. Não era parabenização, era rendição amarga. Dona Isabela, Helena disse calmamente. Não era uma competição. Não? Isabela riu sem humor. Meu filho escolheu você em vez de mim. Parece bastante competição. Ele não escolheu entre nós. Apenas escolheu ser feliz. Isabela a estudou, procurando malícia, calculismo, qualquer coisa que confirmasse seus preconceitos. Encontrou apenas honestidade. Cuida bem dele, Isabela disse finalmente, voz quebrando. E do meu neto. Sempre. Foi tudo. Isabela se virou e saiu, não ficando nem para o bolo,
Mas era progresso, era reconhecimento, era um começo. A lua de mel durou apenas 4 dias. Rafael não podia ficar mais tempo longe da empresa, e Helena não conseguia ficar longe de Lorenzo por mais que isso. Foram para Gramado, apenas 2 horas de Porto Alegre. Ficaram numa pousada romântica com lareira e vista para as montanhas. Foi a primeira vez que fizeram amor. Rafael foi gentil, paciente, consciente de que Helena estava nervosa. Podemos parar a qualquer momento, ele sussurrou. Não quero parar. E não pararam. Depois, deitados entrelaçados sob edredons grossos, Helena pensou em como a vida era estranha. 4 meses atrás, era uma faxineira invisível quebrada pela perda, sem esperança. Agora era Helena Ferreira Almeida, esposa, mãe, milionária por associação, embora isso ainda parecesse irreal. No que está pensando? Rafael perguntou, acariciando seus cabelos. Em como tenho medo de acordar. Também tenho. Você. Medo de estragar isso, de não ser bom o suficiente, de você perceber que pode ter coisa melhor. Helena riu. Rafael, você é literalmente um dos homens mais ricos do sul do país. Não é sobre dinheiro. Eu sei. Ela beijou seu peito. E é por isso que te amo. De volta a Porto Alegre, a realidade os atingiu rapidamente. Lorenzo estava feliz, mas haviam chegado as notícias. Tabloides publicaram matérias maldosas. Casamento relâmpago. Amor ou conto do vigário. Faxineira Cinderela. Os perigos dos contos de fada modernos. Amamentação como estratégia. Especialistas questionam ética. Helena tentou ignorar, mas era difícil quando recebia olhares de pena ou desdém em qualquer lugar público. No supermercado, 1 semana após o casamento, uma mulher a reconheceu. Você é aquela que casou com o Rafael Almeida, né? Sou. É esperta. Fisgou um rico. Helena sentiu raiva ferver, mas respirou fundo. Na verdade, salvei o filho dele. O dinheiro é consequência, não objetivo. Claro, querida, é o que todas dizem. Aquela noite, Helena chorou nos braços de Rafael. Odeio isso. Odeio que todos pensem que sou interesseira. Quem importa não pensa isso. Mas dói mesmo assim. Eu sei. 2 meses após o casamento, algo inesperado aconteceu. Helena descobriu que estava grávida. O teste positivo veio numa manhã de julho fria. Ela estava sozinha no banheiro, tremendo, mal acreditando. Grávida, de novo. Depois de perder o primeiro bebê, depois de achar que nunca mais seria mãe biológica, estava grávida do filho de Rafael. Quando contou para ele naquela noite, Rafael a girou no ar, gritando de alegria. Sério? Sério mesmo? Sério? Lorenzo, agora com 8 meses, olhou confuso para os pais enlouquecendo. Gael vai ter um irmãozinho, Rafael disse para o bebê. Você vai ser irmão mais velho. Mas a alegria de Helena era temperada com medo. E se eu perder de novo? Não vai perder. Você não pode garantir isso. Então vamos fazer tudo certo. Melhor médico, todos os exames, repouso quando necessário. Farei qualquer coisa. A gravidez progrediu. 3 meses, 4, 5. Cada ultrassom onde viam o coraçãozinho batendo era um milagre. Aos 6 meses, descobriram que era menina. Sofia, Helena disse olhando a imagem borrada na tela. Quero chamar de Sofia. Sofia Almeida, Rafael testou. Perfeito. Lorenzo, agora com quase 1 ano, começava a entender. Tocava a barriga de Helena com curiosidade. Bebê? Ele perguntava com sua linguagem ainda limitada. Sim, meu amor. Sua irmãzinha. Quando Sofia nasceu numa manhã de janeiro, saudável e gritando com força, Helena finalmente permitiu-se acreditar. Deus lhe dera uma segunda chance. Não apenas uma. 2. Lorenzo, que salvou primeiro, e Sofia, que veio depois. Na maternidade, com Sofia nos braços e Lorenzo no colo de Rafael ao lado da cama, Helena finalmente sentiu paz completa. Obrigada, ela sussurrou para Rafael. Por quê? Por acreditar em mim, por me dar família, por tudo. Eu que agradeço a você, por salvar Lorenzo, por me amar, por Sofia. 3 meses depois do nascimento de Sofia, algo surpreendente aconteceu. Isabela pediu para visitar.
Chegou numa tarde de outono, visivelmente nervosa. Posso ver os bebês? Helena poderia ter negado. Poderia ter jogado na cara todo o preconceito, toda a crueldade. Em vez disso, levou Isabela até o quarto das crianças. Lorenzo estava brincando com blocos. Sofia dormia no berço. Isabela ficou na porta, lágrimas escorrendo. Eles são lindos. Quer pegá-la? Helena ofereceu, pegando Sofia. Com mãos trêmulas, Isabela segurou a neta pela primeira vez. Oi, princesa, sussurrou. Vovó está aqui. Lorenzo olhou para a mulher estranha segurando sua irmã. Vovó? Ele perguntou, lembrando-se vagamente de tê-la visto antes. Sim, meu amor. Sou sua vovó. Naquele momento, algo quebrou dentro de Isabela. Todo o orgulho, todo o preconceito, toda a raiva evaporou diante do sorriso banguela do neto e do rostinho adormecido da neta. Desculpa, ela disse para Helena, voz quebrada. Por tudo. Você é uma mãe maravilhosa. Obrigada. E uma esposa melhor do que meu filho merece. Helena sorriu. Discordo, mas aceito o elogio. Daquele dia em diante, Isabela se tornou presença regular. Visitava terças e quintas, sempre trazendo presentes para as crianças, sempre respeitosa com Helena. Nunca se tornaram melhores amigas, mas encontraram respeito mútuo, e era suficiente. 5 anos depois, numa manhã de sábado ensolarada, Helena acordou com Lorenzo, agora com 6 anos, e Sofia, 5 anos, pulando em sua cama. Mamãe, papai fez panquecas. Panquecas queimadas, Sofia corrigiu, sempre honesta. Helena riu, descendo para encontrar Rafael na cozinha, coberto de farinha, tentando salvar café da manhã desastroso. Precisava de ajuda? Tarde demais. Acho que vamos pedir delivery. Enquanto comiam panquecas meio queimadas, as crianças adoraram mesmo assim. Helena olhou ao redor. Sua família, imperfeita, não convencional, construída sobre circunstâncias impossíveis, mas dela, completamente dela. Mamãe, Lorenzo perguntou de repente, é verdade que você era faxineira antes? Helena olhou para Rafael, que encorajou com os olhos. Era sim. E aí você salvou minha vida? Salvei. Você estava muito doentinho quando bebê. Como salvou? Helena pensou em como explicar para uma criança de 6 anos. Te amei quando ninguém mais conseguia. Às vezes, meu amor, amor é a melhor medicina. Lorenzo pensou nisso. Então, eu tenho sorte. Por quê? Porque você me ama muito. Helena o puxou para um abraço apertado. Muito, muito mesmo. Sofia, com ciúmes, também quis abraço. Logo os 4 estavam num abraço de grupo bagunçado, rindo, amando. E Helena pensou, valeu cada lágrima, cada julgamento, cada momento de medo, porque no final não era sobre dinheiro ou status. Era sobre isso, risadas em manhãs de sábado, panquecas queimadas, abraços em grupo. Era sobre família. E ela, Helena Ferreira Almeida, finalmente tinha a sua. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.